Olá, eu sou Marcos Reis, professor, sociólogo e hoje vamos falar aqui sobre Estado. Mas eu gostaria ainda de fazer uma definição do que é o Estado e de seus elementos constitutivos, que facilitem a gente a trabalhar com esse fenômeno daqui para diante. Seguindo a definição dada por Paulo Bonavides no seu livro Ciência Política e também no livro Teoria Geral do Estado, nós vamos trabalhar a partir do conceito weberiano de Estado e dos elementos que o Paulo Bonavides enumera como constitutivos do Estado moderno. Então, o que é que nós podemos chamar de Estado moderno propriamente? Vamos nos debruçar sobre a concepção weberiana de Estado para entendermos isso. Vou relembrar. A concepção weberiana de Estado diz o seguinte: é uma organização administrativa impessoal e que detém o monopólio legítimo da violência e que, por meio dele, centraliza a administração política e econômica de uma sociedade. Então, a primeira característica ressaltada aqui é a impessoalidade, tá? Na forma de lidar com os cidadãos que estão sob seu território. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer um cancelamento. Eu preciso do CPF-RG original, comprovante de residência, cópia do contrato registrado em cartório e formulário de cancelamento preenchido. Tá tudo aqui, ó. Tá certo. Então, o senhor Mauro Oliveira, certo? Ok. Senhor Mauro, infelizmente nós não podemos estar fazendo o cancelamento. Por quê? Porque aqui no sistema consta que o senhor faleceu. Tá, e no caso de eu não ter morrido? Então, caso o senhor esteja vivo, o senhor teria que ligar para a central de atendimento e falar com o responsável. Não, mas eu já vim até aqui. Então venho para a central, você está me dando sair da central e ligar para a senhora? Sim, senhor. O senhor precisaria ligar para a central de atendimento para esclarecer qualquer suposto equívoco. Suposto equívoco? Você supõe que tenha tido equívoco? É o que consta no sistema. O sistema avisou minha família que eu morri? O sistema mandou flores, que o seria ideal é o senhor ligar para a central de atendimento. Porque eu não vou ligar, porque eu já tô aqui na sua frente, caceta! Que balançando a mão. Exatamente, pra provar. Eu estou morto, bate no vidro assim. O senhor está se alterando. Eu tô me alterando, é claro. Qual é o problema de eu me alterar? Eu posso ter um troço? Só que não, eu já estou morto, então foda-se. De repente, se eu morrer, eu consigo provar que antes eu tava vivo. Então, infelizmente, eu vou ter que chamar o segurança. Chama. Dou facada na cara dele também, esse filho da puta. Cadê? Talhar a cara de vocês tudo. Que houve, Marlene? Eu tô chamando o segurança porque o senhor tá um pouco alterado, eu não tinha o que fazer. Que senhor? Esse senhor. O Estado moderno, ele vai ter uma limitação do poder do governante, do poder soberano, a partir das normas jurídicas que são estabelecidas. Então, os direitos, eles acabam se tornando o critério máximo para o estabelecimento dos limites nas relações entre os indivíduos, porque se oferecem como um critério de igual tratamento para todos os indivíduos. A impessoalidade é uma característica fundamental no desenvolvimento aqui do Estado moderno. Ressalto o Estado moderno porque, se voltarmos a períodos pré-modernos, no Estado absolutista, por exemplo, apesar de haver um poder soberano, o tratamento aos indivíduos, sejam eles nobres ou burgueses, era feito de forma pessoal, ou seja, quem recebia direito? Aquele que estava nas graças do rei, do soberano. Então, a impessoalidade regulada por normas jurídicas, por direitos claramente consolidados, vai ser um critério fundamental desse Estado moderno. A outra característica vai ser o monopólio legítimo da violência. Significa, então, que dentro desse Estado moderno, nem mesmo os representantes políticos podem utilizar arbitrariamente da violência física. A violência é reservada para o Estado por meio dos seus representantes, agindo conforme as situações previstas pelo seu ordenamento jurídico, pelo seu ordenamento legal. Então, somente o Estado pode utilizar a violência para coibir, constranger comportamentos previstos como ilegais e para manter a ordem dentro da sua sociedade.
E para aprofundar esse debate, eu gostaria de trazer, a partir do texto do Paulo Bonavides mesmo, 5 características importantes para a constituição desse que nós chamamos de Estado moderno. O Estado qualificado como moderno possui 5 características fundamentais que vão diferir ele de outras formas de Estado que tiveram presentes no passado, como na Antiguidade ou no período medieval. São essas 5 características: o território, o povo, a legalidade, a legitimidade e a soberania. Isso não é uma ordem valorativa que está listada de uma forma aleatória, mas são 5 elementos importantes e fundamentais daquilo que chamamos como Estado moderno. Então, o primeiro elemento, a primeira característica desse Estado moderno é o território. É o elemento mais básico que caracteriza isso que nós chamamos de Estado moderno. Então, o território é uma unidade física. Ele consegue concentrar os limites geográficos de determinado Estado. Então, a partir da determinação do que é o território, dos limites de um determinado território, nós podemos compreender o conceito de nação, por exemplo. A nação é definida a partir do sentimento de pertença de um grupo social a um conjunto de tradições, a uma cultura específica que gera uma identificação para aquele grupo social. Essa identificação pode ou não estar ligada ao território. Um exemplo de nação são os ciganos. É um grupo social que tem uma identidade cultural muito específica, e essa identidade cultural não está restrita à territorialidade, ao território que eles ocupam. Então, nesse sentido, território acaba se circunscrevendo à definição geográfica, à definição física de um determinado estado, enquanto nação vai descrever os elementos culturais que produzem uma identidade para um grupo social, podendo haver diversas nações dentro do mesmo território. O contrário não é verdadeiro. O ocorrido em outubro de 2017 com relação à Espanha e à Catalunha pode, no seu limite, expressar um pouco dessa relação entre Estado, território e nação. A Catalunha, em 1º de outubro de 2017, promoveu um referendo pedindo a separação territorial da Espanha. A Catalunha hoje ainda faz parte do território do Estado espanhol, porém, eles se reconhecem como uma nação culturalmente independente e que paga impostos para a Espanha, uma carga tributária alta, segundo a reclamação dos catalães, e isso justificaria a sua separação. E isso, a identidade cultural própria, justificaria a separação do território espanhol e a constituição de um Estado catalão. Uma segunda característica do Estado moderno é o povo. O povo é todo aquele indivíduo, todo cidadão que tem um vínculo jurídico com o território, com o Estado, tá? Então, faz parte do povo brasileiro, cidadãos nascidos no território brasileiro e conseguem e que podem comprovar o seu vínculo jurídico por meio de um documento como certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF. Esse vínculo jurídico que se estabelece com o território assegura para esse indivíduo, para esse cidadão, deveres e direitos para com esse Estado. Deve-se ressaltar aqui então que existe uma diferença entre povo e população. População são todos aqueles habitantes que estão no território do Estado. A população goianiense em 2017, segundo o IBGE, era de 1.466.105 habitantes, sendo que 25% dessa população, isso é, 366.525 pessoas, é composta por imigrantes. Isso dá um total de 1.099.578 pessoas como parte do povo goianiense, ou seja, indivíduos que têm vínculo jurídico com o território goianiense em 2017. Então, enfatizando a segunda característica do Estado moderno, nós temos o povo,
povo é todo indivíduo que tem um vínculo jurídico com o território, com o Estado, e o povo é diferente de população. População são os indivíduos que estão temporariamente residentes no território do Estado. A terceira característica do Estado moderno, destacada pelo Paulo Bonavides no livro Ciência Política, também no livro Teoria Geral do Estado, é a legalidade. Essa característica vai se estabelecer a partir das revoluções burguesas. A gente pode citar especificamente a Revolução Inglesa ou Revolução Gloriosa, a Revolução Industrial, em certa medida, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa como marcos constitutivos da legalidade como característica fundamental do Estado moderno. Do que trata a legalidade? O que significa esse termo como uma característica do Estado moderno? Legalidade trata da limitação do poder do Estado por meio da produção de documentos constitucionais. Nesse sentido, o Estado moderno só vai se distinguir abruptamente das formas de poder anteriores a ele, que em média estavam baseadas na autoridade religiosa e militar, em geral essas duas misturadas, concedendo ao soberano monárquico poderes para determinar ou suspender normas, hábitos ou tradições e de punir segundo seus próprios desígnios. A legalidade do poder estatal é um critério estabelecido a partir do início da modernidade, onde o governante, aquele que representa o poder para administrar o território, ele tem a sua soberania limitada por uma carta constitucional e por dispositivos, como por exemplo a separação dos poderes, como uma forma de limitar o poder político de um determinado indivíduo, algo que não existia em períodos anteriores ao Estado moderno. Em um próximo vídeo nós vamos tratar especificamente do processo histórico de formação desse Estado moderno como uma forma de exemplificar o processo de formação da legalidade como um critério de controle do poder soberano. A Constituição, o corpo das leis ordinárias, então acabam se constituindo como uma forma de limitação do poder administrativo de um representante político, e isso acaba se impondo como critério de legalidade para a administração pública, para o controle político dentro do Estado moderno. Aquele critério da impessoalidade no tratamento dos cidadãos, ou seja, a garantia de que todos os cidadãos têm o mesmo direito e que esse direito não deve ser distorcido ou furtado mediante um recurso ou uma articulação pessoal daquele que está administrando o poder político, econômico ou militar. Isso é garantido por esse critério da legalidade no Estado moderno. O quarto critério, a quarta característica do Estado moderno é a legitimidade. Uma característica que é destacada pelo Paulo Bonavides e que vai surgir a partir da Revolução Francesa e da necessidade que as leis estejam em consonância com a vontade do povo, com aspectos morais e valorativos do povo em um determinado território, vai constituir a base de autoridade desse Estado, vai constituir a legitimidade do processo político, das leis que vão administrar a conduta do soberano, do governante e do Estado em si. Então, a legitimidade é o reconhecimento que os indivíduos dão ao processo político como um todo. Paulo Bonavides define legitimidade como reconhecimento social de que as leis que controlam o Estado e seus representantes estão de acordo com a vontade do povo que o sustenta. A legitimidade é a aquiescência popular da forma legal. Torna-se um critério de determinação do Estado moderno a partir da Revolução Francesa, mas já era discutido nos ideais filosóficos de Rousseau, por exemplo. Rousseau, ele, ao articular a sua teoria política, justnaturalista, ele vai distinguir entre vontade de todos e vontade para si.
A vontade de todos é constituída a partir da vontade da maioria. Então, um processo democrático não é legítimo quando a maioria consegue impor a sua vontade aos demais grupos, aos demais participantes. A maioria numérica, a maioria econômica, a maioria política. Quando temos uma imposição de uma vontade para a tomada de uma decisão, nós não temos legitimidade. Para haver legitimidade num processo político, para haver legitimidade na gestão do Estado moderno, segundo Rousseau, é necessário a participação política total de todos os cidadãos envolvidos e que nessa participação se chegue a um consenso. Assim, nós formamos a vontade geral. A vontade geral expressa a legitimidade, porque a partir do processo de discussão, debate racional entre os cidadãos e uma tomada de decisão em busca de um bem comum, nós temos o melhor caminho, aquele que todos reconhecem como representados naquela política pública. Então, a vontade geral é a busca da representatividade dentro do Estado. É um dos critérios que vão fundamentar a busca de um Estado moderno, democrático, representativo a partir do século XVIII. Por fim, mas não menos importante, nós devemos definir a característica da soberania. A soberania de forma simples é a capacidade que o Estado moderno, o Estado possui de agir sem ser limitado por ninguém. Essa característica, ela aponta em dois aspectos, em duas direções, o âmbito externo e o âmbito interno. O âmbito externo caracteriza as relações internacionais. Significa que um determinado Estado, um determinado país, pode cortar as suas relações com outro Estado, com outro país, sem ser cerceado, sem ser limitado por nenhuma instituição exterior. Um exemplo dessa característica da soberania no âmbito externo, nas relações internacionais. O Brasil é participante da ONU, que é um organismo internacional. Porém, a constituição e execução das suas políticas econômicas, das suas relações econômicas, não precisa obedecer um critério estabelecido por essa instituição, a ONU. O Brasil age autonomamente na tomada de decisão como ele deve se comportar no comércio exterior. Ainda dentro da característica da soberania, temos o âmbito interno. No âmbito interno, um país soberano é aquele onde o legislativo pode criar virtualmente qualquer lei. Então, o Estado soberano pode criar mediante por conta da sua soberania, qualquer lei que o auxilie a governar a sua sociedade. Mas vamos levar em consideração que essa soberania, esse poder de criar qualquer lei, está submetido àquele critério da legalidade, da impessoalidade, da necessidade das decisões do Legislativo e do Executivo se submeterem ao poder da Carta Constitucional, que é um instrumento máximo para o controle do poder, para o estabelecimento de uma impessoalidade, de um tratamento igualitário de todos os cidadãos dentro desse Estado, sob esse território. Essa legalidade, como uma forma de controlar o poder administrativo, o poder político no território, vai acabar impondo limites para a criação de leis no âmbito do Legislativo Federal. Tá? Então, o Legislativo Federal não pode criar nenhuma lei que contradiga aquilo que já está estabelecido na Carta Constitucional, assim como o Poder Executivo, que é soberano para produzir políticas públicas dentro do território nacional. Ele não pode agir arbitrariamente, ele é fiscalizado pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo também vai ter como o Poder Executivo, a presidência, por exemplo, como um poder fiscalizador por meio do veto. O Poder Judiciário, quando acionado, ele também funciona como uma forma de limitação dos poderes executivo e legislativo, conferindo se suas ações estão previstas, estão condizentes à
aquilo que está previsto e estabelecido no ordenamento jurídico constitucional. Então, nesse sentido, a soberania é uma capacidade de autodeterminação do Estado, mas que é uma capacidade de autodeterminação do Estado mediante o instrumento constitucional, o instrumento jurídico, que é a Constituição. A Constituição, ela acaba se alçando como poder acima de todos os poderes dentro de um Estado moderno, porque ela traz no seu interior, as suas leis trazem no seu interior aquela outra característica que nós já dissemos, que é a legitimidade, ou seja, o reconhecimento do povo deste Estado de que essas leis correspondem aos seus anseios, às suas necessidades e aos seus princípios. Então, voltando e revisando, nós temos como 5 características fundamentais do Estado moderno: o território, que é a definição geográfica, a definição política geográfica das dimensões físicas do Estado. Uma segunda característica é o povo, são todos aqueles que têm um vínculo jurídico com o Estado. Terceira característica é a legalidade, ou seja, a produção de instrumentos que controlem as relações entre o cidadão e o Estado, para que não haja abusos no poder do Estado, para que os cidadãos tenham as mesmas condições, né, ou o mesmo tratamento dentro desse Estado. A quarta característica, a legitimidade, que as leis que controlam o poder soberano do Estado estejam em correspondência aos anseios, aos valores, às expectativas da população, do povo, né, que está nesse Estado. E, por fim, a soberania, que é a capacidade de autodeterminação do Estado, a característica de que no âmbito externo das relações internacionais, o Estado não precisa se submeter a nenhum poder que se constitua nessas relações, como a ONU ou qualquer outro organismo internacional. E no âmbito interno, que ele também, o Estado é capaz, tem poder para formular normas jurídicas para a sua administração, desde que essas normas jurídicas não estejam em contradição com a Carta Constitucional que ordena juridicamente esse Estado. Então essas são as 5 características gerais do Estado moderno. É a partir daí que nós trabalhamos a emergência de direitos de primeira, segunda e terceira geração. É a partir daí que nós entendemos o que é o Estado e quais as suas atribuições. Para a gente entender melhor essas características e esse Estado moderno, a gente precisa entender então o processo histórico e as bases filosóficas que ajudaram a fundá-lo. Por isso, no próximo vídeo, eu tratarei das características históricas e filosóficas do Estado absolutista, primeira fase do desenvolvimento desse Estado moderno, para posteriormente nós tratarmos o Estado constitucional, aquele Estado que tem como sua primeira fase o Estado liberal e em seguida o Estado social. Mas falaremos isso a partir dos próximos vídeos. Por fim, eu quero deixar registrado que para a produção desse vídeo foram utilizados como referências os textos do Paulo Bonavides, livro Ciência Política, do mesmo autor, um outro livro, Teoria Geral do Estado. Eles são livros de referência para essa área e foram utilizados para a produção do roteiro desse vídeo aqui. Além desse, os outros artigos utilizados estarão discriminados na descrição do vídeo, caso queira se conferir, e aí nós podemos trocar mais uma ideia, caso haja alguma dúvida, a partir dos comentários que vocês podem deixar aí. Obrigado, valeu, Joaninha, tchau. E como menção especial, eu gostaria, para encerrar esse vídeo aqui, de citar, de destacar e agradecer o livro que eu ganhei, esse livro aqui que eu ganhei de presente do Joaquim, meu aluno do primeiro período de Ciência Política e Teoria Geral do Estado.
ele conseguiu para mim a 25ª edição do livro Ciência Política do Paulo Bonavides e me deu. Obrigado, Joaquim. Fiquei muito feliz e muito grato, tá? Coração, ó.